Esdras, o escriba. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra ela vai ser híbrida. Por que ela vai ser híbrida? Essa palavra ela tem um propósito de alcançar todos os corações, mas ela também tem um propósito de fortalecer líderes de ministério, líderes de PGs, líderes de ministério. Então, em todo o tempo da mensagem, nós vamos intercalando, e eu quero também trazer uma palavra a você que lidera ministério, trabalha na obra de Deus. Amém? O título dessa mensagem é A Boa Mão do Senhor. É incrível esse livro de Esdras. Eu não vou pregar em um texto, eu quero pregar em todo Esdras, mas eu quero convidar você a abrir Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras, ele tinha um relacionamento muito íntimo de Deus, e Esdras tinha no coração essa palavra: a boa mão do Senhor. Esdras 7, 6. Amém? E diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Amém? Ele conseguiu o favor do rei da Babilônia, de um rei que não é um rei do povo de Israel, um rei que não é de um povo de Deus, mas o texto diz que ele conseguiu isso porque a boa mão, a mão do Senhor, estava sobre ele, estava com ele. Eu quero que você feche os teus olhos antes de nós começarmos essa jornada nesse livro de Esdras. Feche os teus olhos. O que tem sido hoje para você desafios? O que tem sido desafios? O que você tem acordado de madrugada preocupado? O que para você tem parecido impossível? Espírito Santo, estamos aqui novamente, Espírito Santo, aleluia. Tu és nosso amigo, Espírito Santo. Eu entrego esse púlpito, esse tempo, essa oportunidade, ó Deus, de falar com os meus irmãos, eu entrego a Ti. E peço, Espírito Santo, vem conduzir essa palavra. Vem falar aos nossos corações. Toma conta desse ambiente, Espírito Santo. Cada detalhe. E ministra o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, Ele nos dá missões que são impossíveis. A maior dificuldade de você servir a Deus é que você vai se deparar com uma missão impossível, obras impossíveis. Isso para aqueles que servem a Deus, isso para aqueles que estão diante de um sonho, de um chamado, de um propósito, de uma vocação de Deus. Deus coloca diante de você coisas impossíveis de ser realizadas. É como você vê um pai, e eu vou usar isso como metáfora, é como você vê um pai que gosta de basquete. Então ele pega o seu filho de 1 ano e pouco, e ele leva o seu filho numa quadra de basquete, e ele dá uma bola de basquete para o seu filho, que para uma criança de 1 ano e pouco é pesada e gigantesca. Então aquela criança pega aquela bola de basquete, quase como se fosse pegar o púlpito,
E ele pega aquela bola de basquete. Aí o pai, que tem 1,90 m, olha para o seu filho e diz assim: acerta a cesta. E o mais legal de tudo isso é que o filho tem 1 ano e pouquinho, ele bate no joelho do seu pai, ele mal consegue pegar a bola, e ele olha para a cesta, e ele joga a bola. Um arremesso perfeito, ele joga a bola. E a bola sai do seu bracinho e cai no chão. E a minha pergunta é: por que um pai faria um negócio desse? Por que um pai pegaria uma criança dessa para humilhar ela tanto, a ponto de dar uma bola de basquete diante de uma cesta tão alta, uma bola tão pesada, e provocar o menino para acertar, ou a menina para acertar a cesta? Por quê? Eu explico. Porque a segunda cena é a seguinte: depois do menino tentar, da menina tentar 2 ou 3 vezes e errar, ficar frustrado. Já viu criança tentando fazer uma coisa, não conseguir? Aí o pai fala: tenta de novo, e ele tenta. É impossível, mas ele tenta. E depois de algumas vezes essa brincadeira, o que o papai faz? O papai pega o seu filho, abaixa, pega o seu filho com a bola, e ele levanta o seu filho, e ele vai perto da cesta, e ele impulsiona seu filho, e aí o filho só solta a bola, e aí a bola cai dentro da cesta, e aí o pai comemora com o seu filho, comemora, tipo assim, e a criança, inocente, comemora. Uau! Ele comemora que ele conseguiu. Essa é a mensagem dessa noite. Deus te colocou diante de desafios impossíveis para que você possa entender que você depende dele, para que ele pegue com a sua boa mão, segure você com a sua boa mão. Esdras entendia isso, e levante você e faça com que você consiga atingir o objetivo que ele colocou diante de você. O nosso Deus é um Deus de impossíveis e de milagres. O seu PG vai ser um milagre. Pessoas desafiadoras dentro do seu PG, que você diz: meu Deus, o que eu vou fazer com essas pessoas? Deus vai fazer milagres, Deus vai mudar pessoas, Deus vai transformar pessoas, Deus vai pegar essa bola pesada, esse desafio pesado, e Deus vai erguer não só a bola, mas vai erguer você, vai levantar você, vai elevar você, para que você possa ser um vencedor na vida, e você vai comemorar. Uau! Uau! O que Deus fez! E é muito lindo quando você vê um pai amoroso, porque às vezes na comemoração o pai faz cócegas, o pai abraça, o pai aperta, esmaga. E o pai tinha como objetivo, desde o início da brincadeira, erguer você, mas deixou você tentar 5 ou 6 vezes, acertar sozinho, para você descobrir que você precisa do papai. Qualquer coisa na vida, aquele desafio da empresa, aquela situação impossível da empresa, do negócio, você vai ter que aprender com Esdras. E eu vou trazer alguns versículos para vocês. Você vai ter que aprender com Esdras. Esdras, o tempo todo, ele está se comunicando com Deus ou com as pessoas ao seu redor, e Esdras está dizendo assim: a boa mão do Senhor está conosco. A primeira coisa que é sinal de que a boa mão do Senhor está com você é Esdras capítulo 1. E se você puder ficar com Esdras aberto, eu vou ler o 1, vou ler um pouco do 2, um pouco do 3, eu vou lendo e você vai lendo comigo, e nós vamos lendo a palavra de Deus. Esdras capítulo 1. A partir do versículo 1, eu quero que você leia o que Deus fez com esse povo, e você vai entender o contexto. E diz assim: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia,
para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir o templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus seja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar onde esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Nós nem chegamos ainda no momento em que Esdras entra na história, mas eu quero mostrar isso aqui para você na palavra de Deus. Quando a boa mão do Senhor está com você, escute isso, Deus desperta corações. O texto está dizendo que Deus desperta corações, e que pessoas que tinham poder, autoridade para dizer não, para travar, para impedir, porque se você for lendo o contexto, é quase que vai na contramão do que Ciro deveria, por natural, fazer. Vai na contramão, porque Ciro está permitindo o povo, e daí vai vir os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Israel, eles vão vir, de Judá, eles vão vir e eles vão dizer assim: viu, esse povo é rebelde, esse povo eles vão te trair, eles vão te enganar, e Ciro vai dizer: não, é para eles irem lá e construir, e eu quero ainda que o pessoal dê recursos, coloque prata, coloque ouro. Vocês estão escutando? Os projetos que Deus colocou na sua mão, foi Deus que colocou na sua mão, porque o que está no texto aqui, que é fácil de entender, é que existia uma profecia de Jeremias para isso aqui acontecer, existia uma palavra de Deus. Deixa eu te dizer, se você está lutando demais para conseguir alguma coisa, pare, olhe, escute, ore e pergunte para Deus: Deus, o Senhor está nisso, é do Senhor, é da sua vontade, confirma na palavra, é isso mesmo. E se Deus falar continue lutando, porque Deus vai prover, Deus vai despertar corações, Deus vai abrir portas, Deus vai dar os recursos. Tem um dos versículos que eu achei lindo demais, tem um dos versículos que me chamou muita atenção, que vai dizer assim: use os recursos da tesouraria do rei, da tesouraria do castelo, do rei. O dinheiro não vai vir do nosso bolso para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas Deus já despertou corações, ou está para despertar corações, para nós realizarmos os sonhos. Nós estamos orando sobre um prédio, nós estamos orando sobre um lugar. Hoje, durante o dia, um dos motivos, eu estava me dedicando a orar isso, por um lugar. Como é bom quando eu preciso orar por um lugar. Nós estamos orando por um terreno, nós estamos orando por um prédio, nós começamos a sonhar. Eu fui a São Bento do Sul pregar na semana passada, e eu estava conversando com o pastor de São Bento, ele estava me mostrando a boate lá que fechou e que virou igreja, e nós estávamos falando sobre as antigas boates e tal, e de repente, na hora do culto, o pastor olhou para nós e o pastor falou assim: Pastor Jonathan, eu tenho uma palavra para liberar sobre vocês. Vocês vão construir, e vai ser exatamente o que vocês sonharam. Deus já despertou corações. Nós falamos do encontro com Deus de crianças. Gente, o nosso encontro é um reloginho. As coisas fluem, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Deus está conosco nisso, é um dos projetos que Deus colocou sua mão. Nós temos a melhor equipe de encontro com Deus do sul do mundo. E estamos nos preparando para o encontro com Deus de adultos. Aleluia, vai ser algo extraordinário. Se preparem. Mas eu lembro quando nós não tínhamos nenhuma condição, nós ouvimos em Curitiba de pessoas que falaram uma palavra sobre nós. Deus já levantou uma equipe, já levantou pessoas. É o nosso segredo. Nosso segredo não é o lugar, não é o recurso, o nosso segredo é pessoas. Eu vou dizer para vocês, Deus já começou a despertar corações para nos mover como igreja para o destino que Ele já preparou, já profetizou e já falou para nós. Nós estamos nos movendo.
Você não está vendo, mas nós estamos nos movendo. Deus já está preparando algo, e é algo diferente do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, mas vai muito além da nossa expectativa. Então, quando a mão de Deus está com você, e essa é a palavra, viu? Você precisa orar e entender se a mão de Deus está com você, porque caso a mão de Deus não esteja com você, você pode correr o risco da mão de Deus estar contra você, e você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo isso aqui, ó. Você está caminhando na contramão da mão de Deus. Ficou estranha essa frase, mas você está caminhando e a mão de Deus está bloqueando o seu caminho. E eu posso orar por você, eu posso repreender o diabo da sua vida, mas eu não posso repreender Deus. Dizer: Deus, abre o caminho. Vários momentos eu me vi lutando contra a mão de Deus, e quando eu lutava contra a mão de Deus, só me restava uma coisa: cair diante de Deus arrependido, quebrantado por estar tentando fazer Deus, manipular Deus a realizar os meus sonhos. Cair prostrado diante de Deus, quebrantado diante de Deus, orando, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, olha para mim. Mas o dia que eu entendi e me coloquei numa posição de estar debaixo da mão de Deus, em uma posição favorável, e a mão de Deus vai te empurrando, não há nada, não há ferrolhos, não há muralhas, não há leões, não há fornalha, não há gigante, não há exército, não há imperador, não há rei, não há nada, nem ninguém que possa segurar a mão de Deus. Você precisa descobrir se você está caminhando favoravelmente com a mão de Deus. A primeira coisa que Deus faz é despertar corações. E essa história de Esdras, ela é muito linda, porque Deus vai despertando corações. Se você for para Esdras capítulo 6, versículo 8, leia comigo Esdras 6, 8. Amém? Além disso, promungo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Eu não ouvi um amém daqui. Olha, não ouvi um, pelo menos. Eu vou ler de novo. Eu não sei se vocês não estão conectados com o que está escrito, mas isso aqui é a palavra de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Ensaiado fica uma beleza, super espontâneo. Quando eu li isso aqui, o meu coração disparou, porque eu tenho certeza que você tem projetos que são maiores que o seu bolso. E eu tenho certeza que você tem projetos ambiciosos, egoístas, fúteis e superficiais que são maiores do seu bolso. Sobre esses eu não tenho muita coisa a dizer. Mas eu tenho certeza que Deus colocou uma bola de basquete nas suas mãos, maior do que a sua capacidade de arremessar o cesto. Quanto a tudo que Deus colocou diante de ti como uma visão, quanto a tudo aquilo que Deus colocou na sua frente como uma visão, tudo aquilo que Deus mostrou para você, tudo aquilo que Deus prometeu para você, tudo aquilo que Deus disse: você vai e você vai fazer, porque eu sou contigo e minha mão está com você. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Vai ter o recurso, Adriano. Vai ter o recurso. É uma bola de basquete muito grande. Nós estamos aqui essa semana tentando acertar. Vocês estão entendendo? Deus vai dar recurso para nós fazermos os sonhos dele. E eu vou dizer uma coisa: eu imagino que Deus queira fazer rápido, porque no tempo certo Deus faz depressa.
Eu imagino que Deus queira fazer rápido e que Deus queira fazer uma obra linda em nossas vidas e através de nós, mas eu quero dizer para você, mas não tem a ver com o que nós queremos ou nossas ambições ou o que nós pensamos, mas tem a ver com aquilo que Deus planejou, as pessoas que Ele quer salvar, as pessoas onde o coração dele está inclinado. Você já parou para fazer essa oração? Tem coisas, gente, que são esquisitas. Talvez você está no seu tempo de oração orando, e eu não acho errado, eu acho muito bonito, orando e dizendo: Senhor, usa-me poderosamente. Senhor, usa-me poderosamente. O Porsche, ele fala uma coisa numa das suas mensagens que me chama a atenção. Ele disse: eu nunca ouvi alguém orando: Senhor, usa o meu colega de quarto para que eu possa carregar as malas dele. Sempre é esse: usa-me. Você está querendo tanto ser usado por Deus, mas você já parou para orar e perguntar: Senhor, em que direção o seu coração está inclinado hoje? Você já parou para fazer essa pergunta: Senhor, em que direção o seu coração está inclinado hoje? E o Senhor vai dizer: filho, porque você quer saber para onde que está inclinado o meu coração? E você vai dizer: porque eu quero ir lá, eu quero ir. E aí eu vou dizer para você, quando você vai em direção aonde o coração de Deus está inclinado, você tem uma garantia: a mão de Deus vai com você. Nós não somos a Igreja Mundial do Poder de Deus, mas a mão de Deus está aqui. É um bom slogan, eles são inteligentes, é um bom slogan, porque é onde a mão de Deus é favorável. E você tem que fazer essa pergunta: Deus, não é apenas o usa-me, mas é: Senhor, para onde que o teu coração está inclinado? O que o Senhor quer fazer? Eu me lembro que eu fui a Florianópolis num evento de missões mundiais, e o pastor tinha voltado da Ucrânia, da Turquia, da Índia, de tantos lugares, e ele falou tantas coisas, e o meu coração se inflamou, e o meu coração se incendiou. Mas se incendiou de uma tal forma que eu peguei minha identidade, meu RG, e na hora das ofertas entreguei meu RG. Entreguei o da Daiane, entreguei do Davi e do Benjamin. No final a organização veio me dar de volta. Resumindo, não te queremos, vai para casa, vai cuidar da tua vida. E isso foi num domingo de manhã, em Florianópolis. Eu retornei de Florianópolis e eu tinha um jantar na casa de uma pessoa em Monte Carlo na segunda-feira à noite. Eu tinha dito no domingo que eu estava disposto a entregar minha vida, a ir para qualquer país, inclusive falei com os coordenadores da nossa junta, que eu estava disposto com a minha família a ir para qualquer lugar. Eu estava inflamado pelo que Deus estava falando comigo, inflamado por aquilo, tocado por aquilo. E eu tive um jantar em Monte Carlo na segunda-feira à noite, e quando eu estava no meio do jantar em Monte Carlo, eu me lembro de as escamas caírem dos meus olhos, e Deus falou: você não entregou suas identidades, a identidade sua e da sua família? Então vamos lá, eu quero levar você em direção aonde o meu coração está inclinado. Nós veremos a glória de Deus naquela cidade. Eu tenho aprendido a amar aquela cidade, eu sou missionário lá. Eu tenho aprendido a amar aquela cidade. Não é diferente em Lebon Regis. Recentemente o Dudu estava jejuando o Dudu, o Lucas e toda aquela turma que trabalha com eles em Lebon Regis. E eu falei: Dudu, por que vocês estão jejuando? E o Dudu falou: obrigado, meu filho. Eu falei: Dudu, por que vocês estão jejuando? E o Dudu falou: Jonathan, saiu alguns dados sobre as cidades do Brasil. E Lebon Regis, do estado de Santa Catarina, e Lebon Regis ficou numa posição tão negativa nessa pesquisa, que o Dudu convocou um jejum. O Dudu é missionário em Lebon Regis. Eu tive no mesmo ano que nós abrimos a igreja em Monte Carlo, eu comecei a ter convites para ir morar em Curitiba. Eu adoro Curitiba, é uma cidade maravilhosa, mas se eu fosse para Curitiba, eu estaria indo no sentido contrário, forçando, no sentido contrário,
da mão de Deus. Daí você diz: como você tem tanta certeza, Jonathan? Porque eu já vim de Curitiba para cá, por que eu vou voltar ao contrário? Deus já estava me trazendo. Presta atenção, tem coisa que não é só unção e revelação, tem que ser meio esperto. Falei: Davi, papai recebeu um convite para nós irmos para Curitiba. O Davi falou: mas acho que não, né, pai? Não faz sentido, não faz sentido nenhum, né? E eu, durante essa semana, eu falei de Monte Carlo com todas as pessoas que eu conversei. Vários de vocês me ouviram falar de Monte Carlo. Eu tenho aprendido a amar aquela cidade, e eu tenho sonhado com aquela cidade, porque eu tenho percebido que o coração de Deus está inclinado. Eu estou ainda jogando a bola de basquete sozinho, caindo. Estou com mais algumas crianças me ajudando, né? Porque às vezes tem gente que vem trabalhar com você, é duas crianças, não é, né? Vem alguém: não, agora vai dar certo, vamos nós dois. E os dois fazem todo o esforço e a bola cai aqui. Obrigado pelos meus amigos que estão me ajudando. Nós estamos fracassando junto. Mas nós estamos nos pés do papai. E o papai está olhando para nós. E eu vou dizer para vocês: eu sou uma criança inocente. Estou me esforçando. Talvez você se identifique com isso. Você está dando tudo de você e não está chegando em lugar nenhum. Duas coisas para você avaliar. Primeira, se você não está indo no sentido contrário do que Deus te chamou. Porque daí, meu amigo, te prepara, porque não vai ter resultado, não vai dar certo, não vai fluir, não tem jeito, não anda, não tem unção. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Deus está comigo nisso, é de Deus isso, Deus me chamou para isso. Aí se você perguntar para mim assim: Jonathan, você tem convicção de que a nossa igreja está se inclinando para Lebon Regis e está se inclinando para Monte Carlo? Você tem convicção disso? Eu tenho certeza, como a face de vocês que eu vejo aqui diante de mim. Eu tenho certeza do lugar que Deus está nos enviando. E eu não tenho nenhuma outra palavra, nenhuma outra cidade, eu não tenho nenhuma outra direção por hora para a nossa igreja a não ser essas duas cidades. Nós estamos pendendo, nosso coração está inclinado, nós estamos procurando nos inclinar em direção à cesta de basquete alta, grande, difícil do papai. Brunópolis está no coração só do Alan. Deus não falou nada comigo, eu não tenho nada ainda no meu coração, mas se a boa mão do Senhor falar, nós vamos aonde Deus nos enviar. Amém? Amém? Eu quero agora que você preste atenção em algo importante. Eu quero que você preste atenção em algo importante. Nós vamos agora para o capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Amém? E diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Jeozadaque, filho de Aitube, filho do YouTube, filho do Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazer, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre eles. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Amém? Ele era descendente de Arão. Existia uma unção, existia uma palavra. Eu quero destacar duas coisas desse texto que nós lemos. Uma delas,
ele tinha uma descendência, ele tinha uma palavra, ele tinha uma profecia, ele tinha uma unção. Para o contexto do Antigo Testamento, ele tinha uma legalidade para fazer o que ele ia fazer. Tem coisas que você não está fluindo porque você não tem a unção, a legalidade, a autoridade, o documento espiritual para dizer, eu vou fazer isso. Então preste atenção. Aonde que eu posso perceber essa legalidade, essa autoridade? Quando você vê que tem toda essa genealogia e vai dizendo de quem ele é filho, é para chegar em Arão e dizer, esse homem vem de uma família, de uma linhagem de sacerdotes. Você é um líder. Deus te chamou para liderar um PG naquela esfera, naquele dia, com aquelas pessoas. Deus está te dando uma legalidade espiritual, uma identidade espiritual. Você é líder de um ministério. Quando você está ministrando aquele ministério, Deus te dá uma autoridade. Você pode testar o que eu estou falando para vocês. Você sai da sua esfera, daquilo que Deus te chamou para fazer, e você vai em um outro ambiente, de outra pessoa, de outro lugar, e você vai perceber que ali naquele outro lugar, muitas vezes outra pessoa tem autoridade. Esdras está vindo debaixo de uma legalidade, de uma autoridade espiritual. Eu vou pregar em outras igrejas. Atento ao pastor. Eu fui convidado para pregar. É uma antiga bola de neve, se chama One Hope. E eles não são mais bola de neve hoje. E eu não conhecia o pastor. Eu conhecia só o outro pastor, que é o pastor de jovens que me convidou para pregar. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho no pastor da igreja e eu fiquei atento ao pastor da igreja. Naquele território, naquele ambiente, para aquelas pessoas, aquele homem tem uma autoridade especial sobre aquelas pessoas. Eu preciso estar submisso. Eu preciso estar atento, entendendo o meu papel. Eu vou até onde o pastor me abençoa para ir. A segunda coisa que eu quero que você destaque desse texto é que Esdras tem uma característica que é peculiar dele. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele conhece a palavra. Ele conhece as profecias, ele conhece os textos, ele conhece a lei, ele sabe. Então quando ele chega e vai se deparar com o povo caindo em imoralidade e pecado, Esdras ele vai chorar, vai rasgar suas roupas, suas vestes, ele vai chorar, ele vai prantear, ele vai jejuar. E por que ele vai jejuar? Porque ele vai dizer, vocês estão fazendo tudo errado. Mas a Bíblia diz que há uma diferença enorme entre Esdras e aquelas pessoas que estavam naquela condição. Esdras conhecia a palavra. Esdras conhecia a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler um outro texto. Nós vamos um pouco adiante. E agora eu quero convidar você a ler Esdras 8:18. Esdras 8:18. Diz assim: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmão de Serebias, 18 homens. O que eu falei no começo? Quando a boa mão de Deus está com você, Deus vai despertar corações. Segundo, quando a boa mão de Deus está com você, o recurso vem da tesouraria do rei. Terceiro, quando a boa mão de Deus está com você, Ele vai enviar pessoas capazes, pessoas técnicas, pessoas habilidosas, pessoas preparadas para servir ao propósito de Deus. Então o que você vai fazer no seu ministério? O que você vai fazer no seu ministério? Você vai precisar descobrir duas coisas. Uma, se você não está indo no sentido contrário da boa mão de Deus. E a segunda coisa, se você está se esforçando para fazer e não está dando certo, você precisa aguardar o tempo, ou talvez adiantar o tempo. Quando um filho pode largar a bola de basquete, parar de focar na bola de basquete para focar no pai. Porque se o pai está olhando o filho tentou 4 ou 5 vezes jogar essa bola de basquete no cesto, e o filho não consegue, e o pai está aqui olhando, o pai está olhando. Mas se esse filho olhar para o pai, e se ele fizer a cara do gato de botas, eu quero que você imagine o Thomas, neto do pastor, e imagine o pastor. Vamos apelar para uma coisa assim profunda.
Se o Thomas estiver tentando jogar a bola de basquete e não conseguir, se ele olhar com aquele olhinho dele, que inclusive derreteria o coração de qualquer um, não só do pastor, e falar, me ajuda, ou qualquer palavra na linguagem deles pedindo ajuda, você consegue atrair mais rápido o favor de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, no ministério, somos constantemente dependentes da oração. Nós precisamos orar para tudo, nós precisamos orar para qualquer coisa que nós desejamos fazer na nossa vida, nós precisamos orar. Orar é parar de focar na bola e focar no Pai. Eu já tentei, a bola não vai, ela quase não sai do chão, ela sai da minha mão para o chão. Eu estou jogando uma bola de basquete, parece que eu estou jogando uma bola de boliche por causa do meu tamanho, que sou pequeno. Se eu paro, se eu fico focando na bola, e o pior, e vai que essa criança, numa empolgação e num momento de loucura, pega essa bola e vai para longe do pai, tentar na outra cesta. Ela vai carregar essa bola a vida inteira, tentando acertar e fracassando, mas se ela parar de focar na bola e focar no pai. Oração é quando você para de gastar sua energia, sua força na bola de basquete, é quando você para de se esforçar para fazer a obra de Deus e de se esforçar dando murro em ponta de faca para fazer algo muito difícil, que na verdade é impossível, e você olha para o pai e diz, pai, por favor. Você precisa que o pai te levante para você fazer qualquer coisa para Deus. Se o pai não te levantar, faz um stories, por favor, pastor, para que todo mundo possa ver. Tem a cena. Oh, mas é alta essa cesta, está alta pra caramba. Depois faz um stories, marca, pessoal, depois vocês vejam, o que eu estou falando aqui é real, tá? Tem aqui a cena do pastor jogando basquete com o Thomas. Obrigado, pastor. Para de focar na bola, foca no Pai, foca em Deus. Dizer, Pai, vamos trazer para a nossa linguagem evangélica. Tu me destes uma bola de basquete muito pesada, se tornasse um fardo pesado para mim, Senhor. O ministério é impossível. É possível o ministério? Não. É possível você cuidar de um PG sem enlouquecer? Não. É possível você, porque riram, é possível você cuidar de um ministério da igreja, de jovens, de adolescentes, de crianças, sem endoidar? É impossível. Não tem como. Hoje à tarde Deus nos visitou com um choro. Nós chamamos um choro emprestado. Hoje à tarde nós choramos um choro que não era nosso. Foi algo muito de Deus que aconteceu naquele momento, que nós estávamos chorando esse choro emprestado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É impossível uma pessoa nas condições que nós encontramos quando vamos ver o ministério do Adriano. Eu estou dando ênfase ao ministério dele porque é impossível. Nós não temos condições. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus está inclinado a fazer acontecer que pessoas que estão presas e prisioneiras do álcool, do vício, de possessão demoníaca sejam libertas, para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que Deus é santo e para mostrar que Deus tem poder e que o diabo não tem poder para escravizar uma vida se Deus estender a mão e arrancar ela do fundo do poço. Nós vamos olhar para a situação, e eu vou ensinar isso para vocês dessa forma tão lúdica, mas você vai parar de olhar para a pessoa e focar na pessoa, e você vai começar a dizer, Pai, essa pessoa precisa ser transformada, essa pessoa precisa ser mudada, essa pessoa precisa ser transformada. Deixa eu dizer algo para você que pode te surpreender nessa noite. Você está sentado aqui hoje, você está bem hoje, alguém orou por você, alguém orou pela sua vida. Alguém clamou. Deixa eu falar uma palavra profética e linda para você nessa noite. Você já foi a bola de basquete pesado na mão de alguém? O meu pai chegou para a Daiane, meu pai me amava muito. Mas o meu pai chegou para a Daiane e falou assim, Daia, você tem certeza? Você vai casar com meu filho mesmo? Você está ciente, você está consciente do que você está fazendo?
a bola de basquete. Com a bola de basquete. Era uma bola de chumbo. Você já foi pesado para alguém, alguém orou por você. Alguém intercedeu, alguém já jejuou por você. Aí hoje você está aqui, de pé, glorificando a Deus. Alguém já intercedeu, alguém já chorou por você. Por isso que não dá para ser metido no reino de Deus. Por isso que esse negócio de ser orgulhoso é a maior furada no reino de Deus. Porque você só está sentado aqui, você só está de pé, e você só é crente hoje porque alguém pregou, alguém orou, alguém te confrontou, alguém te resistiu. Alguém te conteve, porque alguém precisava fazer isso. Alguém carregou você, essa é a mais pesada. Alguém carregou você. Você se acha top hoje, mas um dia tinha alguém dizendo: Senhor, não tem jeito, não tem como, não sei o que eu vou fazer. No powerlift tem aqueles caras que pegam aquelas bolas, né, no powerlift. Pega aquelas bolas. Normalmente na Noruega, que eles fazem jogar para frente. É mais ou menos isso o ministério. Só que nós estamos tentando correr 5 km com essa bola do powerlift. Última coisa da noite que eu tenho para falar nesse texto. Esdras 8, 22. Esdras 8, 22. E agora eu quero falar, é o que Deus assim mais ministrou meu coração. Para terminar, fiquem tranquilos, estamos prestes a terminar. Esdras 8, 22. Amém? Gente, o que vocês vão ler aqui é extraordinário. E diz assim: é Esdras falando, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros para o rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonaram. Por isso jejuaremos e suplicaremos essa bênção ao nosso Deus. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Escute a história. Esdras precisava fazer essa viagem, ir para a reconstrução, voltar a Jerusalém. Mas ele foi para o rei, cheio de fé, confiante, conhecedor das Escrituras, e ele chegou para o rei e ele disse para o rei o seguinte: Rei, Deus está conosco. Deus está conosco. E nós queremos ir em nome de Deus. E eles falaram para o rei: e a mão bondosa de Deus está a favor de quem busca Deus, mas ela está contra os inimigos, aqueles que se voltaram contra Deus. Então nós vamos nesse poder. Aí, sozinho ele pensou assim: pá, bom seria se o rei mandasse uma escolta. Mas eu acabei de falar para o rei que Deus está comigo. Então como que eu vou pedir uma escolta? Que esquisito. Deus, ó rei, Deus está conosco, Ele vai nos dar a vitória, a mão dele está conosco, e Ele vai contra os nossos inimigos. Você tem como mandar uns soldados aí para nos proteger no caminho? E aí vem a parte que eu achei uma parte extraordinária dessa história. Aí ele diz que o que eles fizeram entre a promessa, entre a palavra e a viagem? Jejuaram. Jejuaram e clamaram, suplicaram. É assim: Deus, eu fui lá na igreja e contei para todo mundo que o Senhor me deu uma bola de basquete e que eu vou acertar a cesta. Me ajuda a acertar a cesta, Senhor, por favor. E Deus me deu, assim, alguns exemplos para a gente pensar isso. Imagine que eu ganhei um ingresso ou comprei um ingresso para ir a um show, certo?
Aí eu perdi os ingressos. Aí eu chego no show. E eu estou na entrada da bilheteria, na recepção, e eles falam: cadê o ingresso, Jonathan? Eu falo assim: eu perdi. Mas eu sou uma pessoa muito honesta, eu comprei o ingresso, paguei, eu sei que eu tenho o ingresso, mas agora eu não sei onde está. Vocês podem me deixar entrar? Eles vão dizer: não. Não, mas eu tenho o ingresso. Cadê o ingresso? Eles vão dizer: não, você não pode entrar. E aqui eu quero trazer esse exemplo para vocês pensarem em fé. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus. Estamos aqui, recebemos uma palavra clara de Deus. É o ingresso para nós passarmos pelas portas, para nós passarmos pelas dificuldades, para nós superarmos e suportarmos os momentos difíceis. Mas quando nós saímos daqui até a entrada da próxima fase, quem que está trabalhando? Satanás, nosso inimigo, dizendo: Esdras, a mão de Deus está com você mesmo. Você não vai pedir nenhuma escolta, nenhum soldado para estar com vocês. Os caras estão querendo matar vocês antes mesmo de vocês chegarem lá. Vocês não vão chegar de jeito nenhum. E aí o que Esdras fez? Não, vamos mesmo assim, vamos na cara e na coragem. Esdras voltou a procurar o ingresso. Foram jejuar e orar para ter clara a palavra de Deus. O jejum e a oração limpa a sua mente, limpa a sua fé, traz clareza, certeza, convicção, autoridade. Quando você ora, quando você jejua, você começa a ver com os olhos de Deus. Orar e jejuar é ver com os olhos de Deus. Quanto mais o teu rosto está perto do pó, mais você está com a alma perto do céu. Quanto mais você busca a Deus, mais você acessa, mais você tem nas suas mãos a legalidade e a autoridade para viver os sonhos de Deus. A falta de fé, a incredulidade é o que nos impede de viver as promessas de Deus. Então o que Esdras fez? A bondosa mão de Deus está conosco. Gente, e agora? Será que está mesmo? Vamos jejuar. Vamos orar. E eles foram suplicar. E aí o que diz o texto? O texto diz assim, no final do 22, olha só o que diz o texto: a bondosa mão do Senhor está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O impossível vai se tornar possível quando a mão do Pai pegar as suas costas, pegar o seu tronco, o seu corpo e elevar. E você vai dizer: o que está acontecendo? É o papai, é a graça, é a bondade de Deus, é o poder de Deus, é o coração inclinado de Deus para salvar alguém em algum lugar, e você está indo na direção certa. É exatamente isso. Você vai dizer: o que está acontecendo? Teu pezinho vai balançar. Você vai dizer: o que está acontecendo? Não sou eu. Vai ouvir os discursos dos grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus não têm vaidade. Grandes homens de Deus, se você falar com eles, eles vão apontar para Jesus. Porque quando você perde o chão, quando você para de ter o controle das suas próprias pernas, e você começa a ser elevado pelos braços do Pai, e levado para perto da cesta, e sonhos impossíveis começam a se tornar possíveis, você explode em adoração. Quando você acerta, é algo inexplicável para o nosso idioma. Como explicar uma criança agarrada no pescoço de um pai, comemorando uma cesta, a sua grande vitória? Eu consegui. Nós estávamos jogando basquete no nosso horário de segunda-feira à noite, e uma hora, o Benjamin nunca joga com a gente porque ele é pequeno, o basquete é um esporte agressivo, e o Benjamin sempre fica numa cesta do lado, arremessando ou chutando no gol com os outros meninos, enquanto nós jogamos, e nos intervalos ele vem arremessar. O Benjamin tem 10 anos, ele não tem 1 ano e pouco, então ele consegue arremessar, mas com muita dificuldade, com muito esforço, porque ele ainda é pequeno para a altura da cesta, ele ainda não tem a pegada e a habilidade necessária para jogar basquete. E um dia nós estávamos todos, a nossa família, eu e os meus irmãos estavam jogando, todo mundo jogando, e alguém se machucou, aconteceu alguma coisa, eu falei: entra, Benjamin. E ele falou: isso, entra, Benjamin. E
Ele não acreditava que ele ia jogar com os grandes. E ele entrou. E quando ele foi para um adversário e o Piá foi sair da frente dele, eu gritei lá da lateral: joga com o Benjamin de igual. Daí os caras começaram a dar toco no Benjamin, ele não conseguia fazer nada. Lembra, Rafa? Ele não conseguia fazer nada. Os caras, coitados, eles estavam com vergonha, porque tipo, que feio dar um toco num Piá de 10 anos. Eu falei: joga de igual, não trata ele com diferença, ele não é café com leite. De repente, do nada, deu uma reviravolta no jogo e a bola caiu na mão do Benjamin e ele estava perto da cesta e ele olhou, ele pegou a bola e ele arremessou com muito esforço, porque ele ainda é pequeno para a altura da cesta lá que nós jogamos, e ele fez a cesta. Os Krupizak invadiram a quadra, todo mundo pegou o Benjamin e ergueu lá em cima. Acabou o jogo, ele fez uma cesta, ninguém nem sabia se tinha ganhado, se tinha perdido. Acabou o jogo, nós erguemos ele e ele comemorou. Ele gritou, ele comemorou por causa de uma cesta que ele fez. Isso é uma explosão de adoração. Quando você vê o impossível acontecer na sua vida, Deus salvar seu casamento, Deus salvar seus filhos, Deus salvar seu ministério, Deus salvar suas finanças, Deus curar você da doença, libertar você do vício, libertar você dos demônios, Deus levantar você, Deus fazer você ser reconhecido na sua família como uma pessoa de honra. Quem antes foi vergonha, quem antes foi criticado, quem antes foi zombado, quem antes ninguém acreditava, agora é colocado na família como uma posição de honra. E pessoas que antes criticavam tanto você, agora te pedem oração, e você vai ser levantado, e você vai acertar a cesta, e você vai poder dizer: nós suplicamos, nós jejuamos, e a boa mão de Deus, eu quero que vocês guardem isso nessa noite, a boa mão de Deus nos levantou, a boa mão de Deus estava conosco, foi na frente, despertando corações, abrindo o cofre do rei, trazendo pessoas habilidosas para trabalhar junto com você. Isso não é lindo e extraordinário? Mas em alguns momentos você vai ter que se quebrantar diante do Pai, jejuar e clamar a Deus para conseguir recuperar esse ingresso que você perdeu no meio do caminho. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou pedir: Rafa Gaio, faz um favor para mim. Você pode avisar o pessoal do Espaço Kids que hoje, em vez dos pais buscar as crianças, eu vou pedir que eles subam para a última música, ok? Diz para já ficar preparado que nós estamos orando. Vou pedir para a banda subir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém ver essa minha pregação na internet, depois vai dizer que eu sou um herege. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a sua bola de basquete hoje? Feche os teus olhos. O que é impossível para você hoje? Nós temos 3 bolas de basquete aqui que são oficiais: Freiburg, Monte Carlo e Lebon Regis. Os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração são grandes demais. Os desafios que estão na nossa frente são grandes demais. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, não sei se vocês perceberam a mesma coisa que eu, mas nós tivemos um culto glorioso na semana passada aqui. Algo fora da realidade, algo fora da curva, algo que não é normal, algo que é fruto de um toque do Espírito de Deus. E de sábado até esse sábado lutamos todos os tipos de batalhas violentas no campo de batalha espiritual que nós podíamos lutar. Quase esmorecemos. Fazia tempo que eu não acordava 4 horas da manhã todo dia. Nós não sabíamos o que fazer com o tamanho dos desafios que Deus tem nos dado como igreja. Eu quero convidar você a orar agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a olhar para o seu ministério hoje. Eu tô pregando para líderes hoje. Eu quero convidar você a olhar para o seu ministério. Eu quero convidar você a olhar para a sua empresa, para os seus negócios. Eu quero convidar você a olhar para o seu filho. Eu quero convidar você a olhar para o seu casamento. Eu quero convidar você a olhar para o seu redor, as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Eu quero que você seja honesto com você mesmo nessa noite. Você precisa sair daqui com uma certeza: a boa mão de Deus precisa estar comigo, me guiando.
Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. O que está difícil, o que está impossível, o que está pesado, você precisa... Gente, eu não sei. Você precisa sair com isso aqui cravado no seu coração, você precisa sair com isso aqui cravado no seu peito. Deus está comigo. Deus está comigo. Vamos orar? Deixa chegar nossos filhos, vão pegando aí seus filhos. Livrei vocês de uma fila hoje, hein? Que bênção, aleluia, glória a Deus. Vamos dizer isso. Pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Só um pouquinho. Com seus olhos fechados. Comece agora a orar pelas coisas impossíveis que Deus colocou na sua mão. Nós vamos clamar pelas nossas cidades agora. Você está conosco nesse projeto, você está conosco nesse sonho. Eu não sei se você está entendendo. Deus está começando a nos movimentar para um novo lugar, para um novo momento, para uma nova fase. Deus tem renderizado tudo que Ele fez na nossa vida até aqui, e Deus está começando a levantar os nossos alicerces, para alargar as nossas tendas e nos levar a lugares que nós nunca chegamos. Nós vamos aos becos, nós vamos às vielas, nós vamos aos lugares escuros, nós vamos aonde o coração do Pai está. E eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Nós vamos vencer, seremos vitoriosos, seremos bem-sucedidos, nós vamos acertar a cesta, nós vamos fazer o gol. Você crê nisso? Você crê que aonde Satanás está batendo o pé para não sair, você crê que não é a nossa força, que não é a nossa estratégia? Você crê nisso? Deus vai enviar uma comitiva de anjos que vai arrancar demônios dos nossos caminhos. Deus vai abrir o mar, o leão vai ficar em jejum, o fogo não vai queimar, porque nós somos bons. Não, nós somos pequenos, mas o papai está conosco. Deus está indo adiante de nós. Hey! Você crê nisso? Eu quero que você estenda a mão para a cidade que você quer interceder agora. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore pelo seu PG. Essa é uma noite de líderes. Tem leão de Deus aqui nesse lugar. Cadê os Otoniéis de Deus? Tem leão de Deus aqui nesse lugar. Hey, hey, hey! Comece a orar. Sai todo o poder das trevas. Nós vamos marchar e vamos avançar e vamos vencer. Vamos vencer. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar do outro lado. Você vai vencer, você vai vencer, você vai passar pelo rio, você vai passar. Não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que é fogo nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Satanás, nessa noite nós nos escondemos debaixo das asas do Altíssimo e nós te repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos: arranca sua mão das vidas que estão debaixo do nosso pastoreio e do nosso cuidado. Sai, Satanás, do nosso caminho.
demônio, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos vidas transformadas. Comece a fugir por 7 caminhos agora, agora, agora. Sim, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Sim, 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 sim. Sai do nosso caminho agora, agora, agora. No meu coração não se vergonhe dessa canção, pois sei que a fé vamos louvar o Senhor. Em meu coração não se vergonhe dessa canção, pois sei que a fé Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Tudo que tem é um aleluia. Você pode levantar sua voz. Tem leão de Deus aqui. Mas não tenho nada a ler. Levante a sua voz. E disse assim Esdras: a mesma mão que é bondosa, escutem, você pode receber isso no seu espírito. Há momentos de ser pacífico, há momentos de ser calmo, há momentos de ser humilde e quebrantado diante de Deus.
Mas Deus quer levantar Otoniéis aqui nessa noite, leões de Deus. Quando alguém mexe com o seu filhote, quando alguém mexe com o que é seu filhote, aqueles que Deus tem te permitido gerar, nós não podemos ficar prostrados pelo poder da mão de Deus. Ela é bondosa com aqueles que o buscam, mas ela fere com ira os inimigos de Deus. Satanás, você não tem poder sobre os nossos filhos, sobre aqueles que nós estamos gerando. Não, 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 não. Tem momentos que você tem que levantar na sua casa com uma voz de autoridade e dizer: aqui não. A mesma mão que é bondosa conosco fere os inimigos de Deus. Satanás não pode prevalecer. Qual é a nossa garantia? Qual é a nossa garantia? Nós temos uma vantagem. Sabe qual é? Nós estamos aqui há 18 anos, 20 anos servindo a Deus. E nós temos uma garantia, uma esperança. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Aleluia. Nós seremos bem-sucedidos. Você crê nisso? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: ninguém vai tocar naquilo que Deus nos permitiu gerar. Ninguém vai tocar naqueles que o Pai tem enviado para nós. Ninguém vai tocar nos nossos filhos, na nossa cria, na nossa prole, nos nossos frutos espirituais. Não! Aleluia. Você pode terminar esse culto assim comigo, ó. Eu quero chamar as crianças a vir aqui na frente, adolescentes, mas dessa vez eu quero convidar a igreja inteira a dançar. Vamos ensinar, Sam, vamos ensinar. Aqui a igreja inteira, aqui assim, ó. A igreja inteira vem comigo assim, ó. Tem alguém que crê na palavra de Deus aqui nessa noite? Quero ver essa igreja pulando, amém, vamos lá. Eu quero ver a igreja. Sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus. Vamos dançar, igreja. Você crê? Tira o pé do chão e vem, vai. Tira o pé do... vai. Podemos sentir a terra se abrir. Podemos sentir. Tira o pé do chão e vem. Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Põe!
prepara para pular e dançar nessa noite. Podemos sentir a terra se abrir. Vou contar até 3, tá ok? Vamos lá, criançada. Pulando, pulando. 3, 2, 1. Nós temos vida no Rio. Nós temos vida no Rio. Nós temos vida no Rio. A igreja inteira vem comigo. Cadeias vão quebrar. E os presos libertar. Os presos libertar, amém. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir de nós. Vamos dizer isso, vamos dizer isso, vamos dizer isso. Vamos nos alegrar. Nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Vamos dançar. Tira o pé do chão. Se alegra a vida plena. Nós temos vida no Rio. Nós temos vida no Rio. Nós temos vida no Rio. Eu me alegro. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir de nós. Vamos lá. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Tira o pé do chão. Vamos dançar a vida plena. Nós temos vida no Rio. 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 Faz barulho, vida plena. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Você pode dizer isso? Porque Mas eu bem Jesus. Nós vamos cantar esse pedacinho. Você que quer fazer seus dízimos e suas ofertas, você pode trazer seus dízimos aqui, ou você pode fazer pelo aplicativo, ou pela conta e pelo Pix do Vida Plena através do QR Code, amém? Enquanto cantamos, Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante e as ofertas que vão ser trazidas nesse lugar para abençoar o Teu reino nessa noite. Em nome de Jesus, faça a sua oferta.